Olá, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou advogado constitucionalista, eleitoralista, político e administrativo. Estive com vocês ali em algumas das manifestações, acompanhando de longe, na época que o marco temporal estava para ser julgado, né? Então, foi uma honra estar com vocês e, mais uma vez, estar aqui hoje com todos, tá? E poder ajudar a causa de vocês, que é super nobre, super justa. O Tony me pediu para trazer as principais datas eleitorais que a gente tem que ficar atento nesse momento inicial do ano, né? Então, eu trouxe aqui basicamente 4 datas importantes, né, do primeiro semestre e uma do segundo semestre, mas que a gente pode reforçá-la depois. Todos sabem que as eleições ocorrem de um período a um período e tem alguns requisitos. Esses requisitos são a filiação partidária, né, e o domicílio eleitoral, né, onde você tem o título registrado, e essas datas do início do ano têm basicamente a ver com isso. Então, para explicar para vocês a nossa primeira data, é a data de início da janela partidária. O que isso quer dizer? Que quando um candidato é eleito e ele vai disputar uma nova eleição, uma reeleição, ele pode migrar de partido em um determinado período que se chama janela partidária. Esse período vai agora de 3 de março a dia 1º de abril. Então, por exemplo, um deputado eleito vai trocar o PV pelo PDT. Ele vai fazer isso nesse período, de 3 de março a 1º de abril, senão ele perde o mandato. Por que isso é importante saber? Porque esse deputado pode influir na quantidade de votos que aquela chapa vai precisar para eleger mais um candidato ou menos um candidato. Então, isso daqui é importante. Passando para a data seguinte, as últimas interpretações sobre a regra eleitoral que podem influir nas eleições têm que ser estabelecidas no dia 5 de março. Então, nessa data, 2 dias depois ali do início da janela partidária, o Tribunal Superior Eleitoral, ele edita documentos e publica eles, que são os documentos que vão ser válidos, as regras válidas para as eleições daquele ano, tá? Desse ano, no caso, 2022. 1º de abril, como eu lhes falei, fecha essa janela partidária. E também é a data do início da propaganda partidária. Nos primeiros de abril a junho ou julho, se eu não me engano, os partidos começam a aparecer na televisão. Tinha 4 anos atrás, foi retirado e agora retornou. Então, os partidos podem aparecer na televisão para falar das causas que eles defendem, da ideologia. Por que isso é importante? Porque, eventualmente, vocês estão filiados em algum partido e podem levar para esse partido alguma pauta da causa indígena que seja simpática ao partido e para dar maior visibilidade, se aquele partido é um apoiador da causa indígena, tá bom? Então, é importante vocês saberem que dia 1º de abril também inicia a propaganda partidária, não é eleitoral. Eleitoral é lá na frente, que as pessoas se colocam como candidatos. Aqui é só sobre os partidos. E daí, no dia 2 de abril, é a nossa data mais importante por 2 motivos. É a data onde os partidos têm que estar registrados, ou as federações de partidos têm que estar registradas até essa data para se concorrer à próxima eleição. Então, existem algumas, dentro dos partidos que apoiam, de maneira geral, a causa indígena, alguns deles estão pensando em se juntar em federações. Isso vai implicar no número de votos, o Diogo vai falar um pouquinho mais. É importante vocês estarem atentos a essas movimentações e sempre que a gente tiver alguma informação nova, a gente também compartilha aí com o Tony, com quem possa repassar para vocês também essas informações, para que vocês definam as lideranças que vocês têm contato, vocês mesmos que quiserem ser candidatos possam se definir para qual partido é melhor vocês irem. E o dia 2 de abril ainda é a data final que vocês precisam estar, que quem quer concorrer, né, precisa estar filiado a um partido. Então, filiado a um partido e filiado
e com o título registrado no estado pelo qual vocês vão concorrer. Às vezes você está afiliado num partido e mora num estado, mas o local pelo qual você quer concorrer é o estado vizinho. Então, tem que transferir o título e estar afiliado naquela circunscrição, naquele estado. E daí, uma última data que é importante, a data final de escolha dos candidatos pelos partidos políticos ou federações é só lá em julho, do dia 20 de julho ao dia 15 de agosto. Então, acho que essa é uma data importante de ver. E, por fim, daí, né, na programação eleitoral, dia 2 de outubro, que é a eleição proporcional, né, a eleição de deputados e deputadas estaduais, deputados federais e estaduais, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Logo mais a gente vai disponibilizando outras materiais importantes para a eleição, mas que ficam mais perto da data. Meu nome é Diogo, como já me apresentaram, sou cientista político de formação. Não sou doutor ainda, sou quase doutor, em breve doutor, mas no caminho da formação de doutor em ciência política aí. É um prazer estar aqui falando com vocês, né? Eu tenho uma experiência aí na área da política, na área do legislativo, não só acadêmica, né? Mas prestando assessoria para políticos, para partidos políticos, para associações também que fazem pressão, RealGov. E vou buscar aqui passar para vocês um pouco da minha experiência nessa relação eleitoral, né, dessa competitividade dos partidos, como nós falamos aqui. Antes de tudo, até numa conversa inicial que nós tivemos, foi um pedido para a gente falar um pouco de como é que funciona, né, o sistema eleitoral brasileiro, como é que a gente elege deputados e deputadas no Brasil. E eu me propus aqui fazer esse desafio de explicar bem rápido para vocês, em 5, 7 minutos, eu vou tentar explicar aqui como é que funciona, né, o sistema eleitoral brasileiro, como é que a gente elege deputados e deputadas no Brasil. Antes de tudo, eu vou falar para vocês rapidinho o que é um sistema eleitoral, né? A literatura comparada à ciência política indica que existe 3 tipos, pelo menos, de sistemas eleitorais nas democracias. O sistema majoritário, o proporcional e o misto, tá? O Brasil, ele tem pelo menos 2 sistemas eleitorais, que é o majoritário e o proporcional. O majoritário, normalmente, ele é utilizado para se eleger os cargos do executivo, prefeitos, governadores e presidente da República, e senadores, que é aquele sistema onde em determinado território se elege-se o mais votado ou os mais votados, quando a gente está falando de eleições de senadores, quando entram, né, 2 senadores. E aí nós temos também os sistemas proporcionais, que daí, no caso, o Brasil também utiliza para eleger deputados. Qual que é a diferença, né? Que o sistema majoritário é o sistema político que elege os mais votados, e o sistema proporcional é aquele que divide proporcionalmente os votos entre os partidos mais votados. O sistema majoritário é adotado também por algumas democracias para se eleger deputados, como Estados Unidos e Inglaterra, são os mais famosos nesse sentido. Mas no Brasil, no caso, e a maioria das democracias presidencialistas, se elegem deputados pelo sistema proporcional. Como é que funciona o sistema proporcional? Cliquei aqui, ó, apareceu. Existem 2 tipos de sistema proporcional: o sistema proporcional de lista pré-ordenada e o sistema proporcional de lista aberta. O sistema proporcional, como eu já adiantei, é aquele sistema em que as pessoas votam, né, num partido e, enfim, depois, quando é contabilizado todos os votos, conta-se quantos votos cada partido tem e divide-se proporcionalmente entre eles o número de cadeiras em disputa. Então, normalmente, no sistema proporcional, o território em que se disputam os votos distribui mais de uma cadeira, diferente do sistema majoritário, em que normalmente se distribui uma cadeira. É o que a gente chama de magnitude eleitoral plurinominal. Então, é uma eleição plurinominal, mais de um nome é eleito. Para presidente, a gente vota lá, tem um número X de candidatos, mas a gente só elege um, né? Uma eleição uninominal, por isso majoritário. E o proporcional é plurinominal, né? Elege-se mais de um nome por estado. No caso do Brasil, é no mínimo 8, né, em estados menores, e no máximo 70 em estados maiores. Então, nós vamos de magnitude eleitoral 8 até magnitude eleitoral 70. A gente vai ver como isso é importante na hora de pensar a nossa estratégia. Então, nos sistemas proporcionais, nós temos o de lista pré-ordenada, que significa isso. São aqueles sistemas eleitorais onde a pessoa vota
no partido apenas, né? Ocorreu ontem lá a eleição em Portugal. Em Portugal, a pessoa não escolhe o candidato. Quando ela vai para a urna, tem lá uma lista de papel, ela dá um X no partido que ela quer escolher, né? No partido que ela vota, e o partido escolhe o parlamentar que vai assumir a cadeira. No caso do Brasil, é bem parecido, mas a diferença, né, a contagem dos votos é parecida, no sentido de a contagem dos votos vai para o partido, mas aqui o eleitor escolhe o candidato. Por isso é lista aberta. Naquela lista que o partido oferece para que os candidatos votem, o candidato tem a opção de escolher dentro daquela lista quem ele quer que assuma, né? Por que é importante a gente estar explicando isso? Porque quando a pessoa vai lá depositar o seu voto na urna, ela não vota apenas naquele candidato. Ela está escolhendo o partido e dentro desse partido que ela está votando, quem é o candidato que ela quer que assuma. Isso é o voto proporcional de lista aberta. Mesmo que inconscientemente a pessoa não saiba que ela está fazendo essa escolha que ela faz. No caso, até a eleição passada, nós tínhamos ainda a coligação. Então, quando a pessoa digitava um número, ela estava escolhendo o partido, a coligação, o partido dentro daquela coligação e o candidato que ela queria, no caso, que assumisse caso aquela coligação atingisse o potencial de votos. Agora, sem as coligações, a pessoa está escolhendo o partido, o parlamentar que ela quer que assuma, e no caso, como o Dutch explicou ali, nós teremos as federações. Alguns partidos vão se unir em federações, né, mais programáticas que as coligações que a gente tinha, mas faz parte do voto da pessoa quando ela deposita um número lá. E aí, como eu disse, então o sistema proporcional de lista aberta é um sistema onde os votos são distribuídos proporcionalmente entre os partidos, e o número de vagas vai depender da magnitude do distrito eleitoral, né? Ou seja, para deputado federal, ela varia de 8 nos menores estados para 70 no maior estado, que é São Paulo, mas cada estado também tem a sua magnitude eleitoral para eleger os deputados estaduais. Eu coloquei aqui, por exemplo, o estado do Paraná, aqui onde eu estou falando, que a magnitude eleitoral para se eleger deputados estaduais é de 54, ou seja, no distrito todo, no estado todo do Paraná, tem 54 vagas para deputados estaduais e tem 30 para deputados federais lá em Brasília. Tudo bem, então. No dia da eleição, antes de tudo, quando as pessoas vão lá, depositam seus votos, para a gente saber se o nosso candidato que está na lista do partido entra ou não, a gente tem que saber, antes de tudo, quais são os partidos vitoriosos, ou seja, os partidos que superaram o que a gente chama de quociente eleitoral, para então se aplicar o quociente partidário. Como é que isso funciona? O quociente eleitoral é um cálculo, então, que vai determinar quais são os partidos que terão direito a disputar cadeiras. No caso, antes eram as coligações, agora, sem as coligações, os partidos. O quociente eleitoral é um cálculo que ele é feito considerando os votos válidos da eleição dividido pelo número de cadeiras em disputa, né? Essa magnitude eleitoral que eu comentei. Então, por que a gente fala votos válidos? Porque aqui se exclui os votos em branco e os votos nulos e considera-se apenas os votos dados aos candidatos e os votos, né, dados à legenda partidária. Eu vou rapidamente aqui mostrar para vocês, eu vou narrando, porque a maioria está no celular, mas quem tiver no computador vai conseguir ver um pouco melhor. Eu vou narrando para vocês. Eu fiz aqui um exemplo do estado do Paraná. Como é que a gente calcula o quociente eleitoral no caso do estado do Paraná? Então eu quero saber quantos votos um partido precisa fazer para ele ter direito a cadeiras. Como é que eu faço isso? Então a fórmula lá me diz, eu pego o número de votos válidos no estado, na última eleição foi de 5.596.515, e divido pelo número de cadeiras, que no caso do Paraná é 54. Então, eu fiz esse cálculo aqui, o meu resultado foi 105.491. O que isso significa? Para que um partido possa participar da distribuição de cadeiras, ele tem que, no todo, a chapa como um todo, tem que fazer 105.491 votos. Eu peguei aqui como exemplo o estado do Paraná nas últimas eleições e separei aqui os votos das chapas, né, dos partidos para deputados estaduais. Eu fiz um limiar, né? A gente tem o PSL teve mais votos,
a gente teve o PSD, PSB, depois o PT, e tem um limite aqui onde o PTB, que fez 109 mil votos, para baixo dele, o PRTB, que fez 87 mil para baixo, nessa nova regra não participaria da distribuição de cadeiras. Então, por isso que é importante a gente saber o quociente eleitoral, porque somente os partidos e as federações que superam em votos o quociente eleitoral são aqueles que têm direito a participar da distribuição de cadeiras. Tendo consciência disso, quais são os partidos que têm direito, o segundo momento é calculado o QP aqui, o quociente partidário. O quociente partidário vai dizer quantas cadeiras cada partido tem direito, né? Para calcular o quociente partidário, então, eu preciso saber o número de votos que cada partido teve e eu vou dividir por esse quociente aqui eleitoral que nós acabamos de calcular. Fazendo isso, ó, também realizei aqui, né? Então eu peguei os 788 mil votos do PSL, dividi por 105.491 e deu um resultado de 7,5. Então, de saída, o PSL tem direito aqui, teve direito no Paraná, a 7 cadeiras. Caso o partido esteja coligado em federação, daí calcula-se isso para a federação, tá certo? Só que, ó, quando eu fiz os cálculos, ó, deu 7,5, 5,4, 4,4, 3,9, e não existe 7 cadeiras e meia, né? Não existe também 7 pessoas e meia ou 7 deputados e meio. Para isso, então, é feito o cálculo das sobras. O cálculo das sobras, então, depois se verifica se o quociente partidário, o quociente eleitoral e o quociente partidário, divide-se o número de cadeiras, vai sobrar ali cadeiras, né? Como está quebrado, vai dar 50, 40 e poucas cadeiras. As cadeiras que sobram é feito o cálculo das sobras. Então, havendo sobras, divide-se o número de votos válidos do partido ou coligação pelo número de lugares obtidos, que o partido já teve, mais um. É um cálculo mais complicado que a gente pode ver mais para frente, mas é feito isso para todos os partidos e aqueles que alcançar o maior resultado assumem as cadeiras restantes. Então, é feito, se tem 7 cadeiras, esse cálculo é feito 7 vezes. Quem tiver, quando for feito esse cálculo, quem tiver no topo da lista, vence a cadeira. A gente pode aprofundar mais para frente nesse cálculo, que é um pouco mais complicado, mas hoje, o que o TSE determinou, né? Que na última eleição municipal foi determinado que todos os partidos pudessem participar da divisão das sobras, não só aqueles que superaram o quociente eleitoral. Agora, tem um número mínimo, o partido ou o candidato eleito pelo partido tem que ter feito no mínimo 10% do quociente eleitoral para participar dessa distribuição de cadeiras. Então, dito isso, a gente viu aqui como é que é feita toda essa matemática, né, de uma forma bem reduzida, bem sintética, como é que é feita essa matemática eleitoral para a divisão de cadeiras. Então, a gente sabe como é que chega na matemática para saber quantos votos o partido precisa atingir para participar dessa distribuição de cadeiras. E quanto mais ele atingir dentro dessa matemática, maior vai ser a proporção, né, de cadeiras que ele pode receber. Quanto maior a proporção de cadeiras que ele recebe, menor é o número de votos que o último colocado da lista, ali no caso, precisa. Então é isso. Feito os cálculos, sabe-se que o partido precisa, por exemplo, pode distribuir 9 cadeiras, aí vai-se lá para a lista do partido e que é verificado quem foram os 9 candidatos do partido mais votados, aí eles assumem as cadeiras, são diplomados pelo TSE. Passando à frente, então. Feito isso, a partir do histórico eleitoral dos partidos políticos de esquerda e centro-esquerda, né, simpatizantes aí com a causa indígena, a gente buscou verificar qual é a competitividade desses partidos em cada estado. Porque o Brasil, como Estado federativo, uma nação continental, é muito difícil, é praticamente impossível você dirigir qualquer tipo de organização nos 27, em todas as unidades federativas. É um trabalho bem complicado. E também a gente tem desigualdade nos partidos políticos. A gente tem partidos políticos mais organizados, mais antigos, que detêm de mais recursos financeiros ou recursos estruturais, e então estabelece também uma desigualdade entre os partidos políticos em cada unidade federativa. Por isso, a gente buscou fazer um trabalho de classificar esses partidos de acordo com esses 6 principais partidos que eu vou apresentar para vocês aqui, de acordo com a competitividade dele nas unidades federativas. E eles foram classificados com
como alta competitividade. Como é que o partido ganhou essa classificação? Ele foi classificado com alta competitividade quando ele apresenta aquela chapa em que ele tem campeões de votos, tem puxadores e grandes quadros, aquela chapa bem competitiva, aquela mais votada em cada estado ou a segunda mais votada em cada estado. Quando ela apresenta competitividade, a gente classificou um partido com competitividade aquele que, mesmo sem campeões de voto ou puxadores, ele supera o quociente eleitoral, independente da época da coligação. Ele já superava. Com pouca competitividade, é aquele partido que ele tem muita dificuldade para conseguir eleger um parlamentar. Ele necessitava principalmente da coligação para eleger esse parlamentar. E com nenhuma competitividade é aquele partido que conta com uma chapa que ele não apresenta candidatos competitivos historicamente. E que na soma dos seus candidatos, dos votos ali da legenda, ele não chega, não consegue atingir o que a gente viu aqui, que é o quociente eleitoral, que é aquele limiar de votos que precisa para atingir a distribuição de cadeiras. Então, tomando em conta essa classificação aqui, nós classificamos 6 partidos políticos brasileiros do campo da esquerda à centro-esquerda. O Partido dos Trabalhadores, PT, o PSB, o PDT, a Rede, o PSOL e o PCdoB. A gente colocou essa classificação, então, em mapas, para a gente ter um olhar bem apurado, de cada partido por partido, sobre o seu resultado nos estados. Vou passar bem rapidamente aqui, tá, pessoal? Isso aqui vai virar um material, como o Tony já adiantou, um material, uma apostila que a gente vai poder, cada um aí vai receber, vai poder conferir, né, o seu estado, o partido que tem interesse, para verificar se ele tem competitividade ou não aí no seu estado. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, né, onde a gente tem em azul os estados onde ele tem uma alta competitividade, normalmente elege um número considerável de deputados, tem puxadores de votos, é um partido, sempre, né, que o partido lança a chapa, ele está elegendo deputados e deputadas. Em amarelo, onde tem pouca competitividade, em vermelho, onde o partido não é competitivo. Esse aqui, no caso, para chapas estaduais. E também o Partido dos Trabalhadores no exemplo de chapas federais. A mesma coisa. O azul representando alta competitividade, o verde uma competitividade média, o amarelo pouca competitividade, o vermelho onde o partido não é competitivo. Reparem que há uma diferença em todos os partidos para deputados federais e deputados estaduais. Por que isso acontece? Aquilo que a gente falou da magnitude do distrito eleitoral. Quanto para deputados estaduais, a gente tem um número maior de cadeiras. Quanto maior a magnitude do distrito, mais fácil do partido atingir, né, proporcionalmente uma vaga. Então, é mais fácil atingir uma vaga em São Paulo, onde tem, no caso, para federal, 70 vagas, do que em Roraima, onde tem para federal 8 vagas. Então, é mais fácil participar de uma chapa altamente competitiva e conseguir se eleger num estado como São Paulo do que num estado como Roraima, né, onde se tem 8 vagas. Normalmente, em estados com 8 vagas, os partidos nenhum partido atinge o quociente eleitoral. Aí todas as vagas são distribuídas com base no cálculo das sobras. Nos últimos anos isso aconteceu. Eu vou passar bem rapidamente aqui o PSB, né, no caso dos estaduais, PSB para federais, o PDT das chapas estaduais, né, reparem que a gente está indo do maior partido com bancada na Câmara Federal para os menores, o PDT, no caso de competitividade das bancadas federais, o PSOL das chapas estaduais, o PSOL nas chapas federais, o PCdoB nas suas chapas estaduais, o PCdoB nas chapas federais, a Rede nas chapas estaduais e a Rede nas suas chapas de federais. Só argumentando um pouco melhor para vocês aqui. Essa questão aqui ela é puramente quantitativa, tá, pessoal? Um histórico quantitativo dos partidos. Eu sou aqui do meu estado e eu sei que, vou dar um exemplo aqui do Maranhão, né? O PCdoB está em azul, altamente competitivo, muito por conta do caso do governador Flávio Dino, né? Lá no estado do Maranhão, que agora ele mudou de partido, foi para o PSB, que aí já é um dado qualitativo. Então esse dado aqui ele não é fixo, ele é uma foto, né?
uma foto de uma parte do histórico, mas questões que vão acontecendo anterior ao processo eleitoral podem mudar esse resultado, principalmente filiações de grandes figuras nos partidos, como eu dei exemplo aqui agora do PSB, a Rede, por exemplo, aqui, né, que tem a maioria, ela tem dificuldade em muitos estados para eleger federal, mas acabou de filiar lá em Pernambuco, por exemplo, o Túlio Gadelha, que já é deputado federal, pode ser um puxador de voto. Então, essas questões qualitativas que vêm acontecendo agora no período pré-eleitoral podem mudar um pouco essa foto, por isso que a gente comentou, né? Isso aqui a gente vai, aos poucos, adaptando, né? A própria questão das federações pode mudar um pouco dessas fotos dos partidos e tudo mais. Por fim, para encerrar, é possível, né, a gente saber quantos votos precisa-se em cada partido, em cada estado, para eleger um deputado, uma deputada federal ou estadual? É possível, sim. Só não tem como eu decretar para vocês aqui um número exato. A política não é uma ciência exata. A política é feita por pessoas, né? Mas a gente tem aqui, esse dado ele é muito volátil. Por isso que a gente pode ter uma probabilidade, né? Uma noção aproximada de quantos votos a gente precisa para eleger um candidato, uma candidata em cada partido. Eu vou trazer bem rapidamente para vocês aqui um exemplo das bancadas de estaduais do PT de São Paulo. Quantos votos a gente precisa para eleger um deputado ou uma deputada estadual no PT de São Paulo? Com base no histórico eleitoral das duas últimas eleições. Para quem está acompanhando no computador vai ficar mais fácil, eu vou narrando para quem está pelo celular. Nas últimas duas eleições, o PT elegeu 22 candidatos. Tanto em 2014 quanto em 2018, o máximo de votos que essa chapa, que alguém dentro da chapa fez, foi 108 mil votos, e o mínimo que um deputado fez dentro dessa chapa foi 59 mil votos para se eleger. Então teve gente que se elegeu lá com 108 mil e teve gente que se elegeu com 59 mil, quase 60 mil. Né? Isso para deputado federal? Estadual. Deputado estadual em São Paulo, dentro da chapa do PT. Aplicando uma estatística descritiva aqui, a gente consegue ter algumas noções. Né? Então, como eu falei, o mínimo de votos para se fazer, né, para se almejar uma vaga de deputado estadual pelo PT de São Paulo é 59.990 votos, 60 mil votos praticamente. Né? E o máximo que foi feito, 108 mil. Na média, para eu garantir, ter certeza, eu acho que esse aqui deve ser o mínimo ali de uma meta-voto, na média foi 79.881. Mas eu vou trazer para vocês aqui a mediana, que é, digamos assim, a média dos normais. Porque se tem alguém que faz muito voto lá em cima, a média é puxada. Então a mediana é a média do desvio padrão. Com 78.498 votos, é possível se eleger deputado estadual em São Paulo. 78 mil votos. Tá? Esse cálculo que nós fizemos aqui, a nossa ideia é aplicar, então, para todas as possibilidades, estadual e federal, em todos os estados, nesses 6 partidos políticos, né, da centro-esquerda, e trazer para vocês num material bem didático, expositivo, para ser distribuída aqui pelo Parlamento. Pessoal, obrigado, desculpa aí se eu me estendi no tempo, eu deixei aqui um contatinho, se alguém quiser alguma explicação mais aprofundada, tiver alguma dúvida, deixei um e-mail para contato aqui. Em meu nome, em nome do Dante, eu peço muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado aí ao doutor Diogo, né, e ao Dante pelas explicações. Me ficou só uma dúvida. O PT é um partido bastante competitivo em São Paulo e tal, e precisa desses 79 mil votos, na média, 80 mil votos aí na média para eleger um deputado. Mas essa competitividade é interna também? Ou ela é só uma questão de contagem de votos? E isso valeria para todos os outros partidos, na mesma proporção? Porque, pelo que a gente tem visto aqui, eu estou em São Paulo, né? Pelo que a gente tem visto aqui, tem gente que tem assumido uma cadeira com um pouco mais de
40 mil votos ou com 40 mil votos? Como é que Sim. é essa matemática, exatamente? Essa é uma boa pergunta, porque é exatamente isso, como eu falei, né? A competitividade ali que a gente classificou nos mapas é a relação do próprio partido dentro do conjunto de partidos. No segundo cálculo, é a competição interna dos partidos, né? Quando bem observado pelo Daniel. Então, é justamente isso que eu comentei. Muitas vezes, um partido mais competitivo, assim como o PT, né, que estava em azul ali no estado de São Paulo, ele pode não ser uma boa escolha, porque ele é tão competitivo que ele é competitivo internamente, né? Mas pode ser também que partidos competitivos internamente tenham puxadores de voto, e ele também, no caso, em estados maiores, não foi o caso do PT ali em São Paulo, mas se a gente pegasse o PSL em São Paulo na última eleição, né, teve gente que entrou com pouquíssimos votos, com menos de 30 mil votos, teve gente que entrou, né? Então você tem essa competitividade interna que entra nesse segundo cálculo, né, onde a gente tem ali uma estatística descritiva do máximo que alguém foi eleito, o mínimo que alguém foi eleito nessas duas últimas eleições, e a mediana disso é a média dos normais ali, tirando aqueles que podem estourar de votos lá em cima, os outsiders, que a gente chama na estatística, né? Então, aquele dado ali, ele corresponde para o Partido dos Trabalhadores. Por isso que a nossa ideia é, daí na apostila final, estabelecer, mediante esse histórico quantitativo, para os demais partidos, como é que isso funciona. Eu trouxe aqui, a título de exemplo, o Partido dos Trabalhadores de deputados estaduais, e deputados estaduais, né? Mas é bem observado, Daniel. Aquilo significa competição interna e cada partido tem a sua nuance daí. Obrigado. Por nada, obrigado a você. Excelente pergunta.